26, para ter uma compreensão total da oração, embora nessas pregações vamos examinar porções nesse bloco de 4 temas dentro da oração maior de Nosso Senhor. Peço a atenção dos irmãos, farei a leitura de João 17, a partir do qual vamos meditar na oração de Jesus Cristo, nesses temas salvação, segurança, santidade e unidade. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. A oração que nós acabamos de ler, registrada em João 17, é sem dúvidas a oração mais profunda já feita na terra. É terreno santo, esse no qual nós acabamos de pisar. Eu diria que quando Jesus proferiu essas palavras, os céus e a terra ficaram em absoluto silêncio. Tente pensar comigo. O que nós temos aqui nesse quadro majestoso é o Deus Filho encarnado, orando ao Pai. Ora por si, ora pela igreja, ora por aqueles que um dia viriam a crer. Ele está intercedendo, é chamado de oração sacerdotal. É uma oração densa, profunda, que muito nos encoraja.
Eu li em algum lugar que o reformador John Knox, o grande reformador da Escócia, no seu leito de morte, já adentrando os portões da eternidade, pediu, balbuciou, para que lessem para ele João 17. E ouvindo a oração do Senhor, ele entrou na eternidade. É um texto que nos traz profundo conforto ao coração. Qual é o ponto de partida aqui? Nós todos sabemos, e cantamos ainda há pouco sobre isso, aquele cântico Só em Jesus, nós sabemos que Cristo realizou uma obra definitiva em nosso favor. Nossos pecados foram cancelados pela obra que Cristo fez, e o que Ele fez, o fez em definitivo. Uma obra perfeita. Se você fizer uma leitura cuidadosa, por exemplo, da carta aos Hebreus, aparece uma expressão lá que é fundamental para o entendimento da carta. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Diferentemente de todo aquele sistema do Antigo Testamento, que era necessário repetir continuamente, o Cordeiro de Deus que veio a este mundo fez uma obra definitiva, cabal, suficiente, uma única vez. Tudo está consumado, disse Jesus. Agora, esse mesmo ser, Deus homem, que morreu por nós, ressurgiu, foi assunto aos céus, há inúmeras passagens no Novo Testamento que afirmam para nós que Ele está vivo à direita do Pai e intercede por nós. Existe o aspecto da obra de Cristo que já foi completada, a obra de salvação em nosso favor, mas é uma obra que Ele faz continuamente. Ele é o intercessor da igreja, Ele ora por nós. Você já parou para pensar nisso? Que hoje Cristo orou por você? Alguém parou para pensar nisso hoje? Não é uma arrogância nossa, uma altivez, uma ignorância, achar que nós permanecemos firmes no Evangelho porque estamos nos esforçando para isso? Quando Pedro, na sua arrogância, disse, Senhor, todos podem te abandonar, eu jamais. Cristo disse para Pedro, Pedro, eu orei por ti. Satanás queria te peneirar, mas eu orei por ti. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Cristo orou por Pedro. E foi a oração intercessória de Cristo que livrou Pedro de ter o mesmo destino que Judas Iscariotes, por exemplo. Cristo ora por nós. Ele sustenta a igreja. Ele concluiu a sua obra na cruz e sustenta o seu povo em oração diante do Deus eterno. Num documento precioso do Símbolos da Nossa Fé, o Catecismo de Westminster, na pergunta 25, há uma instrução preciosa. A pergunta é a seguinte: como Cristo exerce as funções de sacerdote? E a resposta é brilhante, bíblica. Cristo exerce as funções de sacerdotes, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliando-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Paulo diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Examinando essa passagem, e ela vai ser objeto de reflexão por mais 3 semanas, lendo e aprendendo com aqueles que nos antecederam, encontrei um tesouro de um bispo da Inglaterra chamado John Riley. Ele foi bispo de Liverpool, um homem que viveu para pregar o Evangelho. E a introdução a esta oração, o texto que ele escreveu, pregando a sua igreja, é um tesouro. Deixa eu compartilhar com vocês. Nos 26 versos, ou versículos desse capítulo, existem sentenças, palavras e expressões que jamais serão ou foram interpretadas totalmente. Nossas mentes são incapazes de fazê-lo e de entender os assuntos apresentados nessa passagem. Mas em João 17, há grandes verdades que permanecem claras e evidentes. Faremos bem em considerá-las, dirigindo-lhes melhor atenção. O que é que ele está dizendo? Há porções nessa oração que nenhum de nós é capaz de apreender. Denso, profundo, escapa-nos completamente. Porém, há coisas claras, evidentes, que nos edificam. E algumas dessas, pela graça de Deus, pretendo compartilhar com os irmãos hoje e nas próximas semanas. Vejamos as lições a partir da preciosa oração de Cristo. A primeira delas é a seguinte: o santo ofício e a dignidade de Jesus Cristo. O ofício de Cristo, a sua dignidade. Observe os 2 primeiros versos, o que aparece para nós aí? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora,
glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Em resumo, esses versos ensinam a soberania e a autoridade de Jesus Cristo. Só Cristo tem poder para salvar. Só Ele. A vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida pelo Filho. Todo aquele que crê em Jesus tem vida eterna. Quem crê nele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está escrito no Evangelho de João. Não há vida fora da pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode nos conduzir a Deus. Por isso Ele é chamado de sumo sacerdote, este novo e vivo caminho que nos leva a Deus. E agora, num momento muito singular, conforme a pastoral que eu escrevi, provavelmente minutos ou horas depois de celebrar com os discípulos a ceia, naquele momento que é o prelúdio do Calvário, ele ora ao Pai, dizendo: Pai, é chegada a hora. E esta é uma frase muito importante no Evangelho segundo João, porque em todo momento, pelo menos até o capítulo 13, várias vezes aparece a expressão: não era chegada a hora, não era chegada a hora. Quantas vezes os homens quiseram tirar a vida de Jesus e não puderam fazê-lo porque não havia chegado a hora. Por 3 anos ele foi perseguido, criticado, duramente criticado, e se dependesse dos homens, ele teria sido assassinado antes. Mas agora ele mesmo ora ao Pai dizendo: é chegada a hora, havia chegado a hora. Ele subiria ao Calvário para derramar a sua vida em nosso favor. Portanto, o nascimento, a vida, a morte de Cristo não foram acidentes, mas uma agenda traçada na eternidade. Muitas vezes, repito, Cristo disse que não havia chegado a hora, mas agora ele ora publicamente na presença dos seus discípulos: Pai, é chegada a hora. E o que ele pede ao Pai? Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E a cruz de Cristo é o instrumento para promover a glória de Deus. Deus é glorificado porque o propósito que Deus mesmo planejou é justamente esse: que o seu Filho oferecesse a sua vida pelo povo que o Pai planejou salvar desde a eternidade. A prioridade de Jesus é glorificar o Pai. A cruz trouxe glória para Deus Pai. Ela glorificou sua sabedoria, sua fidelidade, sua santidade, seu amor. E a cruz é esse instrumento que também confere glória ao Filho. Ele diz: glorifica-me com a glória que eu desfrutei contigo na eternidade. Eles estão compartilhando glória um com o outro. Vejam isso, que coisa singular e especial. Às vezes nós somos acusados de sermos sectários, beligerantes, fundamentalistas, por não negociar valores da nossa fé. E nós devemos nos manter firmes. Só Cristo salva. Porque somente Ele é Deus homem, somente Ele veio com essa missão redentiva. Ele veio numa missão de salvar um povo especial. Deus o enviou e agora está orando: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho, glorifica-me, para que tu também sejas glorificado. Portanto, a primeira coisa que a gente aprende aqui é este ofício de Cristo e a sua dignidade. Ele é o Filho de Deus orando ao Pai na hora mais especial do seu ministério, a hora que ele iria entregar-se à cruz e ali triunfar sobre o pecado, triunfar sobre o diabo, triunfar sobre a morte. Segunda verdade que a gente aprende nessa porção da Bíblia: o relacionamento com Deus por meio de Cristo é a essência da vida eterna. Isso é muito importante. O relacionamento com Deus por meio de Cristo é a essência da vida eterna. Observe o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. Ele diz: olha, a vida eterna é esta. E ele faz 2 descrições. Ficou muito, eu diria, cristalizado no ideário evangélico popular que a vida eterna parece ser quantidade de tempo. Uma vida que não se conta com tempo. Eternidade, imortalidade. Envolve isso. Quantidade de tempo. Se bem que eternidade não é tempo, mas a gente raciocina assim. Mas o que Jesus está dizendo aqui de modo muito firme é o seguinte: a vida eterna é esta. Ele passa a apontar 2 coisas. Primeiro, conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro. Então, se você quer desfrutar de vida eterna, você precisa conhecer o seu Criador. Por que as pessoas vivem tão angustiadas, tão oprimidas, e algumas delas a despeito de terem muitas coisas? Porque você só vai encontrar sentido para a sua vida quando você conhecer o seu Criador.
E aqui está o Filho encarnado orando, Pai. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti como Deus único e verdadeiro. Não existem 2, 3, 10 deuses, somente um. Este Deus uno e trino. E o Filho ora ao Pai dizendo que eles te conheçam, a ti como Deus único e verdadeiro. Esta é a vida eterna, relacionamento com Deus. Nós apreciamos teologia, nós valorizamos teologia, nós somos o povo da Bíblia, nós cremos em verdades proposicionais, racionais, mas a fé cristã não é uma tese. A fé cristã nos chama para um relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, amar a Deus, nos afeiçoar a Ele. A vida eterna é experimentar o esplendor, o gozo, a paz e a santidade que caracteriza a vida de Deus. Não é impressionante a quantidade de cristãos que vivem uma vida rasa, medíocre, e alguns vão se acostumando com o pecado a tal ponto de não fazer nenhuma distinção entre o crente e o ímpio. Vão vivendo aquelas vidas empobrecidas pelo pecado, nada sabem sobre este conhecer o Deus único e verdadeiro. E aqui está o Filho de Deus orando por nós, orando pela igreja. Pai, que eles te conheçam, a ti como Deus único e verdadeiro. Eu pergunto, você conhece a Deus? Há uma grande diferença entre ser membro de uma igreja, participar da ambiência da fé. Lembremos-nos da mulher de Ló, disse Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Viu, testemunhou tantas coisas gloriosas. E a despeito disso, se perdeu ao olhar para trás, porque estava afeiçoada com este mundo. Eu quero te encorajar, conheça a Deus. Conheça a Deus. À medida que você conhecê-lo, você vai perceber que é assim que a gente consegue conhecer a nós mesmos e desfrutar de uma vida que vai para além das coisas deste mundo. Ele diz mais, e conhecer a Jesus, o enviado de Deus. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. A vida eterna é conhecer a Deus por meio de Jesus, porque Ele é o mediador que veio nos reconciliar com o Pai. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que coisa preciosa é conhecer a Cristo. Nós temos tantos belos hinos no cantor cristão que falam sobre isso. Eu perdido pecador, longe do meu Senhor. Já andava perdido. O coro diz, Cristo me transformou. Foi seu querer, foi o seu poder. Sim, Cristo Salvador. É a obra de Cristo. Nós precisamos conhecer esse Redentor amado. Conhecer a Deus por meio de Cristo é a nossa maior glória. Salvação, portanto, é um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Eu já recomendei aos irmãos algumas vezes, não custa nada recomendar mais uma vez. Pastor, eu tenho dificuldade para ler, por algum motivo. Alguns irmãos já disseram isso e não é demérito. Mas apesar de qualquer dificuldade que você tenha com leitura, por variadas razões, faz um esforço para ler uma obra que certamente está entre as 10 melhores obras já escritas na civilização humana. Confissões de Santo Agostinho. Leiam este livro. Leiam com o coração aberto para você ver ali um homem que vivia na sarjeta do pecado, sendo alcançado pela soberana graça e desfrutando de um relacionamento com Deus, o Pai, com Cristo, o Filho, com seu Santo Espírito, que mudou completamente a sua vida e causou impacto sobre gerações e mais gerações. Em uma de suas obras, Agostinho diz assim, texto que o Estênio Márcios musicou tão belamente: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste e brilhaste a tua luz, afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Comunhão, relacionamento com Deus. Eu quero te encorajar, não seja mais um no meio da multidão. Conheça a Deus, conheça a Cristo. Ele orou para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Ele veio a este mundo para que isso fosse possível, porque o pecado se interpõe entre nós e Deus. Mas Cristo é essa conexão, porque o sangue dele é suficiente para nos lavar de toda iniquidade. E que possamos nos apresentar diante do Pai sem temor,
Porque agora, pelos méritos de Cristo, o trono de Deus é chamado de trono de graça. Ele nos recebe pelos méritos de Jesus Cristo. Terceira lição preciosa: o modo bondoso como Jesus vê e trata os seus discípulos. E aqui os evangélicos precisam aprender com Cristo. Nós somos tão cáusticos, há tanto veneno saindo pelas línguas, veneno que brota de um coração afastado de Cristo. E aqui está o Senhor puro, santo, imaculado, que jamais pecou contra Deus ou contra o próximo. E este Deus homem, olhando para os seus discípulos fracos, frágeis, débeis, vacilantes, que poderiam ser objetos da crítica e do desprezo, da desclassificação de Jesus, agora são objetos da sua oração, da sua compaixão. Cristo nunca despreza os seus discípulos. Ele os repreende, e isso é fruto de amor, mas nunca os despreza, nunca os rebaixa. Vejam como é que Cristo ora ao Pai pelos discípulos. E tenha em mente quem são os discípulos. Eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Vejam essas palavras. Repito, quem eram aqueles homens? A fé era frágil, o conhecimento era pequeno. Até a última hora eles estavam dizendo para o Senhor: não morre não, Senhor, que é isso? No Getsemane, todos eles, sem exceção, fugiram, deixaram o Senhor sozinho. As realizações eram absolutamente inexpressivas. Em algum momento nem conseguiram expulsar um demônio. Cristo disse: olha, esse tipo de caça só sai com oração e jejum. Fracos, emocionalmente inconstantes, espiritualmente fracos. E a despeito de tudo isso, Cristo faz uma descrição deles belíssima, que valoriza esses homens. Cristo atribui valor a nós. E aqui que muita gente tropeça. Não ter mérito é uma coisa, não ter valor é outra. Você não tem mérito, mas você tem valor. Porque você foi criado à imagem do Deus Trino e Deus te valoriza. Ele atribui valor a você. Você é especial. Jesus é capaz de ver em seus discípulos o que os outros não veem. Como é que o império via aqueles homens? Pobres, indignos, incautos, analfabetos, desprezíveis. Judeus, mas não eram judeus de Jerusalém, eram judeus da Galileia, do lugar mais desprezível. Eles não eram nada. Mas Deus, como disse Paulo, escolheu os que não são para confundir os que são. E o Senhor escolheu aqueles homens da Galileia, pescadores simples, e deu a eles um tesouro que transformou o mundo, o Evangelho. E é por esses homens que Cristo ora. Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma igreja inflamada, orgulhosa, cheia de si por causa da herança cultural greco-romana, Paulo escreve para aquela igreja e diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, vejam o que Deus fez. Deus inverteu a ordem. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que maravilha! É por aquelas pessoas simples que Cristo ora. Eles têm guardado a tua palavra. Não guardam com perfeição, mas têm guardado. Eles receberam a tua palavra. Eles são nascidos de novo. Eles fazem parte deste povo especial. Há uma praia na Galileia, um lugar lindíssimo, chama-se Primado de Pedro. Um lugar muito bonito. Que desde o segundo século a tradição cristã atribui naquela região, ou aquela região, local onde Pedro teve aquela conversa com Cristo. E por 3 vezes naquele lugar, às margens da Galileia, o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Numa tentativa clara de restaurar o Pedro que estava abatido por ter negado o Senhor por 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo.
A gente deve sempre agradecer a Deus pela sua misericórdia. Meu irmão, você só é cristão pela misericórdia de Deus. E se você atribui à sua salvação qualquer coisa, senão a graça de Cristo, você ainda não entendeu o Evangelho. No Cantor Cristão, a gente tem pelo menos umas 4 canções do irmão de John Wesley, um musicista chamado Charles Wesley. Os 2 irmãos foram notáveis evangelistas no século XVIII. Eles disseram assim, o Charles Wesley, pensando sobre a salvação em um de seus hinos: é tudo misericórdia, imensa e de graça. O que é a salvação? É misericórdia. Tudo é misericórdia, imensa e de graça. E o Senhor está orando por aqueles homens. É um sinal de muita misericórdia, graça imensa e maravilhosa. Você não estaria aqui se Deus não fosse gracioso. Nunca se esqueça disso. Caminhando, aprendemos aqui também a intercessão de Cristo por seus discípulos revela o seu grande amor. Amor complacente. Palavra preciosa para nós. Observe o verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Existe uma corrente teológica que é uma heresia grave, o universalismo. Teólogos liberais, alguns disfarçados, inclusive no nosso meio, sugerem que Cristo garantiu naquela cruz a salvação de todas as pessoas. São universalistas, eles não creem na condenação, contrariando várias passagens da Bíblia. Mas nessa passagem, o Senhor está falando claramente que Ele não roga pelo mundo, mas roga pela igreja, pelos discípulos, pelos que pertencem ao Senhor, pelos aqueles que foram eleitos desde a eternidade. E aqui uma distinção muito preciosa para nós em relação ao amor de Deus. Primeiro elemento aí é o que a gente pode chamar de amor benevolente. Essa é uma expressão muito interessante. E para clarear isso, vejam Lucas 2,14. Anunciação do nascimento de Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Benevolência é o conjunto de 2 palavras. Benevolência. Boa vontade. Intenção de fazer o bem. Deus é essencialmente benevolente. Deus tem intenção de fazer o bem. Deus é um ser que tem prazer no bem. O profeta chega a dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele é um Deus benevolente. E nessa passagem do nascimento de Jesus, o amor benevolente aponta esta manifestação da bondade de Deus, que implica em outra coisa, em outra palavrinha, beneficência. Que significa que este Deus que planeja o bem, faz o bem. Mateus 5,45, que Jesus disse? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E o que é que esse Pai Celeste, benevolente e beneficente faz? Ele faz nascer o seu sol. Sobre quem, gente? Sobre os maus e bons. E vir chuva sobre os justos e injustos. Então, quando nós afirmamos que Deus ama a humanidade, sim, Ele ama a humanidade. Ele planeja o bem. Ele faz o bem. Mesmo aquele que se arroga, mantém-se arrogante, dizendo que Deus não existe, que blasfema do Evangelho, sobre essa pessoa, Deus faz nascer o sol. Deus lhe dá o fôlego da vida. Deus o cerca de bens. Deus lhe dá uma família. Deus é benevolente. Deus é beneficente para com justos e injustos. Mas nessa passagem a gente aprende algo mais profundo. Além de ser benevolente e beneficente para com todos, de uma maneira especial, Cristo é complacente para com a igreja. E este versículo, quando ele diz, eu não oro pelo mundo, mas oro pelos que tu me deste, revela o amor complacente do Senhor. Um amor que ele se dedica somente pela igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Na Bíblia de Genebra, tem uma nota que sintetiza isso. Qualquer que seja a benevolência de Jesus para com a totalidade das pessoas no mundo, sua atividade redentora e sacerdotal diz respeito especificamente aos eleitos, àqueles que o Pai lhe deu. Esse versículo apoia a doutrina da expiação particular, pois seria absurdo que Jesus morresse para tirar o pecado daqueles pelos quais ele se recusa a orar.
Ele ora especialmente, é chamado de oração sacerdotal, pela igreja, pelos discípulos. Não oro pelo mundo, oro pelo que tu me deste. Eles são teus, disse Jesus. É o amor complacente. Essa palavra complacente, observe. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem disse isso? Paulo, o apóstolo. E a palavra complacente, num diário popular, em linhas gerais, invariavelmente ela tem sido mal interpretada. Quando eu falo que alguém é complacente, o que é que isso significa na visão das pessoas? Tendência frequente para concordar com outra pessoa, com a intenção de satisfazer a mesma ou de parecer agradável. Fulano está sendo complacente com o outro. Ele está tendo uma tendência de concordar, de satisfazer o outro, de parecer agradável. Essa é uma leitura, um conceito errado do termo técnico de complacência. O conceito correto seria, para citar aqui um dicionário, o fato ou estado de agradar de alguma coisa ou pessoa. Observem, o plácido prazer ou a satisfação em algo ou alguém. Quando a gente diz que Deus ama com um amor complacente, é que Ele tem prazer, afeiçoa-se, entrega-se de um modo especial. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz assim sobre Israel, o livro do profeta Amós: de todas as nações da terra, somente a ti conheci. Somente a ti conheci. Obviamente que Deus conhece todas as nações da terra, mas o verbo conhecer ali significa afeiçoar-se, entregar-se. Plácido prazer, satisfação em algo, em alguém. Deus se satisfaz no seu povo. E Cristo ora por esse povo. A cruz de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus pela igreja. Como é bom saber que Deus nos ama apesar de nós. Ele não nos ama porque há mérito, Ele nos ama porque é soberano e quis nos amar. Na carta de Paulo aos Romanos tem um versículo que é um calcanhar de Aquiles para muita gente. Amei a Jacó, aborreci de Esaú. Duas crianças no ventre, não tinham feito bem nem mal. Deus põe os olhos e diz: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Duas linhagens, um condenado e um graciosamente amado, não por mérito, mas pela soberana vontade do Deus eterno. O teólogo Sproul diz assim: o amor de complacência de Deus é o deleite. Ouçam a linguagem. O amor de complacência de Deus é o deleite e o prazer especiais que Deus tem primeiramente em seu Filho unigênito. Deus se deleita no seu Filho eterno. É Cristo o amado do Pai, acima de todos. Ele é o Filho em quem o Pai se compraz. Pela adoção em Cristo, cada cristão participa desse divino amor de complacência. Esse é o amor desfrutado por Jacó, mas não por Esaú. Esse amor é reservado para os remidos em que Deus se deleita, não porque haja algo inerentemente amável ou prazeroso em nós, mas porque estamos tão unidos a Cristo, o amado do Pai, que o amor que o Pai tem pelo Filho é derramado sobre nós. O amor de Deus por nós é agradável e doce para Ele e para nós, como Jonathan Edwards compreendeu tão bem. Amor complacente. Meu amigo, você já parou para pensar nisso? A intensidade do amor de Deus por você? Paulo diz assim que Deus nos amou, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse primeiro ponto desta série de mensagens quer destacar justamente isso. Essa oração sacerdotal é uma oração que aponta para nós que Cristo nos amou e deu a sua vida por nós na cruz. Ele diz: eu não oro pelo mundo, mas oro pelos que tu me deste, eles são teus. Quais são as aplicações práticas dessa reflexão? Primeiro, Jesus Cristo nos ama e sua morte é a maior prova do seu amor. Sempre que você for tentado a duvidar do amor de Deus, pense na cruz gloriosa de Cristo. É ela que restaura a nossa identidade como filhos de Deus, como povo do pacto da graça. A cruz é a prova do quanto Cristo nos ama. Como nós cantamos: Cristo me ama, Cristo te ama. Que maravilha. Jesus Cristo morreu pela igreja e somente por ela. Seria uma loucura pensar diferente. Como pode alguém padecer no inferno se Cristo pagou por seus pecados? Se assim o fosse, a morte não seria suficiente para a salvação.
Cristo na cruz não possibilita a salvação, ele garante a salvação. Por isso ele é o cordeiro substitutivo, ele é vigário, ele nos representa. Todos os pecados do seu povo foram perdoados naquela cruz. Quando o anjo se apresenta para Maria, diz: este menino salvará o seu povo dos pecados dele. Na hora oportuna, antes da cruz, ele diz: Pai, chegada a hora, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a ti. É por eles que eu me santifico a mim. Ele está se entregando pela igreja. E mais, Jesus Cristo garantiu a nossa redenção eterna. Não é possível cair eternamente. Você pode tropeçar na sua jornada. Você pode ser como um Pedro, negar a Jesus por 3 vezes, mas lá na frente o Senhor vai te restaurar. Como ele mesmo vai dizer, e esse é o ponto da nossa reflexão na semana que vem, há uma segurança. Há uma maravilhosa segurança. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós pertencemos a Cristo e não a este mundo. E enquanto caminhamos nessa jornada de fé, podemos eventualmente tropeçar, e às vezes tropeçamos feio. Às vezes duvidamos até da nossa própria salvação. Mas o fato é que o bom pastor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem e vêm. Elas estão nas minhas mãos, não há quem possa arrebatá-las. Quem é salvo para sempre, porque o que Cristo fez garante salvação eterna. E mais, Jesus Cristo está vivo e intercede por nós diante do Pai. Ele garantiu a nossa salvação pelo seu sacrifício e Ele está orando por nós. Você é salvo pela graça e é sustentado no Evangelho por esta mesma graça, porque você tem um intercessor diante do Pai. 2 versículos que mostram isso claramente. Romanos e Hebreus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, diz a palavra? É Deus quem os justifica? Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede também por nós. O autor de Hebreus diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Ele salva totalmente. É uma redenção completa, cabal, definitiva. É tudo o que Ele fez e pelo que Ele fez e tão somente pelo que Ele fez. Que Deus nos abençoe, nos ajude a meditar na obra de Cristo em nosso favor e glorificar a Ele. Deixa eu compartilhar com os irmãos, talvez em outra ocasião eu já tenha feito isso, e mostra essa intercessão de Cristo em favor da igreja. Nós sabemos hoje das dificuldades pelas quais as antigas repúblicas da União Soviética passam por conta da Revolução de 1917, mas pouco de nós conhece a história da fé cristã naqueles países. E algumas histórias que nos mostram que esse intercessor vive e preserva a sua igreja. Rapidamente compartilhar com os irmãos a história da Catedral de Cristo Salvador. Tem uma imagem dessa igreja belíssima no coração de Moscou. Que igreja bonita. No século XIX, para ser preciso, no dia 24 de julho de 1812, um homem chamado Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia com 600 mil homens. Napoleão já havia varrido todo o leste europeu com seu poderoso exército e criou um império vasto e poderoso. Agora está às portas da cidade de Moscou. O exército russo, sob a liderança dos czares, é menor, fraco e foi pego de surpresa, completamente inadequado para enfrentar as forças francesas. Mas Napoleão foi derrotado e voltou humilhado para a França. E o czar Alexander I atribuiu aquela vitória à misericórdia de Deus. Ele convocou a igreja a orar e a suplicar, as palavras dele, ao Cristo vivo que intercede pelos seus. Eles começaram a orar e atribuíram aquela vitória à providência divina. Ele então empreendeu construir essa igreja e homenageou a igreja com um nome, Cristo Salvador. Essa igreja demorou alguns anos, 70 anos para ficar pronta. E ficou lindíssima. A igreja não é um prédio, mas um prédio revela muito sobre o que a igreja crê. Ele adornou aquela igreja com mosaicos, com versos bíblicos que enalteciam a pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, depois da Revolução, o maligno Joseph Stalin mandou destruir essa igreja, e ela foi destruída no dia 26 de maio, completamente dinamitada, em 1933. O objetivo dos
soviéticos era riscar do coração do povo russo a ideia de Deus. Eles eram e continuam sendo ateístas até a medula. Então vamos riscar a fé cristã do povo. Era pecado ou crime capital, símbolos de fé público. Se você assistir um filme, por exemplo, os cristãos escondiam símbolos, não podiam ser públicos. Eles então empreendem isso. Stalin manda dinamitar a igreja. Mas antes disso, ele rouba tudo que é de precioso. Foram necessários 600 vagões de trem para transportar o mármore retirado dessa igreja. Eles queriam construir nesse local um templo ao comunismo. Foi o projeto dele, mas o prédio ficou lá parado, as ruínas. Até que recentemente, em 1990, depois que houve a queda daquele regime tirânico, igrejas do mundo inteiro fizeram doações para que aquela igreja fosse reconstruída. E ela está pronta, foi reconstruída em 1990. É uma igreja belíssima. E nos portais dessa igreja há versos que enaltecem a Cristo. E um dos versos que está na porta dessas igrejas, justamente enaltecendo Cristo vivo que intercede pela igreja. Cristo Salvador. Repito, a igreja não é um prédio, mas talvez essa construção erguida sobre os escombros de uma tirania revelem para nós que a igreja não é um clube, a igreja não é um movimento dos homens, a igreja é de Deus e ninguém pode destruí-la. A causa do evangelho triunfará. A igreja pode passar por tempos de dificuldade, de debilidade, ela pode, aos olhos humanos, estar completamente morta, mas cedo ou tarde, o seu Espírito Santo, o Espírito do Senhor vai soprar sobre essa igreja e ela traz vida novamente. Nada ou ninguém poderá destruir a igreja. Se os homens pudessem fazê-lo, a igreja não existiria mais. Mas porque ela não é minha, não é sua, ela subsiste. Porque Cristo Salvador está vivo e intercede pela igreja. Louvado seja o seu nome. Eu encerro lendo um hino dos cristãos escoceses. Amado Cordeiro, sofredor, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Morreste por nós, por isso vivemos para ti. Somos teus no tempo e na eternidade. Que coisa linda. Vamos repetir a última frase? Somos teus no tempo e na eternidade. Você pertence a Cristo, meu irmão. Se alegre porque o teu Redentor vive. E quem garantiu a tua salvação foi o sangue de Jesus Cristo. Salvação não depende de mim nem de você, mas da suficiência da obra de Jesus. Louvado seja o seu nome. Vamos ficar em pé e vamos celebrar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol